Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora estamos entrando na parte da palavra, onde vamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. E eu vou orar para a palavra, para que o Senhor possa estar dirigindo e falando em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos esta parte, meu Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha tomar o controle, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, que nenhuma palavra, Senhor, que seja dita aqui, Pai, venha da minha mente ou dos meus sentimentos ou das minhas filosofias, Pai, mas que venha do Teu trono da graça, diretamente às nossas vidas, Pai. Para edificar-nos, Pai, para transformar-nos e renovar-nos, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai amado. Nós te rendemos graça, te rendemos louvores, te rendemos tudo o que temos, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Amém. Então vamos estar lendo em Gênesis 25, versículos 25 e 26. E a palavra diz: E saiu o primeiro, ruivo e todo como a veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado da sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando o gerou. Glória a Deus, aleluia. Nessa tarde vamos estar falando de uma história que muitos de nós já estamos familiarizados com essa história, amém? Vamos estar falando da família de Isaque e mais especificamente de Jacó, que era um dos gêmeos de Isaque, amém? E a gente vê que ele nasceu, antes dele nascer, que eles ainda estavam na barriga da mãe, e Deus falou e disse que dentro delas tinham duas nações e que o maior iria servir ao menor. Normalmente o menor é quem serve ao maior, nesses tempos principalmente. A gente vê que o maior, aquele que nasce primeiro, tende a ser o líder, tende a ser quem o pai deixa tudo o que tem quando parte para a eternidade. Mas nesse caso Deus falou já tinha falado antes deles nascerem que o maior seria quem iria estar servindo ao menor. Então vemos que é uma profecia já dita pelo Senhor antes deles nascerem. Então eu creio que, e eu sei que Deus deu essa palavra porque Deus conhece. Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Deus já sabe o que tem dentro de nós, o que tem no nosso coração, as nossas intenções que iremos ter no futuro. Deus conhece tudo, porque Ele é onisciente. Ele conhece o nosso passado, presente, futuro, nosso interior. Ele conhece tudo. Então Ele já conhecia Jacó desde antes de ele mesmo se conhecer, dos pais dele o conhecerem. Deus já sabia. E eu acho muito interessante que Deus permitiu que eles lhe dessem o nome de Jacó, que é um nome que descreve algo dele. Um nome que eu não sei se os pais se deram conta do que eles estavam fazendo, mas eu sei que Deus é quem permite que tudo aconteça. Então eu sei que Deus permitiu que eles colocassem esse nome em Jacó. E o nome dele basicamente fala que ele é um ladrão. Na mente dos pais, talvez eles, se não tivesse estado no controle de Deus, talvez eles pensariam em dar um nome mais bonito, um nome que tivesse um significado mais bonitinho, mas eles deram-lhe um nome, sabendo ou não, que descreveria ele como um ladrão. Deus é tão perfeito, irmãos. Deus é tão perfeito. Lá mais à frente a gente vê que verdadeiramente Jacó era Jacó. Que verdadeiramente Jacó
era um ladrão. Aleluia. Quando eles cresceram, já estavam homens, vivendo as suas vidas. Jacó cuidava as ovelhas do pai, Esaú caçava, Jacó tomava conta das finanças do seu pai, de tudo, e Jacó era o pastor, e Esaú era o caçador. Então Esaú era mais, como fala aqui, ele era peludo, ele era mais assim, sabe, mais rústico. E Jacó era mais aquele calmo na sua vida lá. Mas quem diria, né? A gente, ao ver, a gente pensaria que talvez aquele que caça, que talvez seria o mais violento, que faria isso, faria aquilo, mas termina sendo que Jacó é o ladrão. E a gente vê que Jacó consegue, de uma maneira astuta, ele consegue que o irmão dele o desse a sua primogenitura. A primogenitura é basicamente o que diz que você foi quem nasceu primeiro, que você é o filho, o primeiro filho. Amém? Então Esaú, como foi o primeiro a nascer, ele era o primogênito. Então Jacó conseguiu que Esaú desse a sua primogenitura. Então de lá para frente, o primogênito seria considerado Jacó. E essa foi a profecia que Deus já tinha dado. Deus já tinha falado que isso iria acontecer. Que Jacó seria... Basicamente, Deus tinha falado que Jacó seria o primogênito. E eu creio que era da vontade de Deus que Jacó fosse o primogênito, que ele viesse a ser o primogênito. Então Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. E mais à frente, a gente vê que ele consegue também que o pai o abençoasse como primogênito. Nesses tempos, o pai teria que dar uma bênção ao filho primogênito, e através dessa bênção seria como selado. Você é o primogênito e eu vou te deixar tudo o que eu tenho. Seria selado. E de uma maneira astuta, com a ajuda da sua mãe Rebeca, ele consegue também roubar a bênção de Esaú. Então ele não só conseguiu que Esaú o vendesse a primogenitura, ele também conseguiu que o pai o abençoasse como o primogênito. Aleluia! Então aí mesmo se cumpriu a palavra que Deus já tinha falado, que o menor, amém, que o maior iria ser o menor. Glória a Deus. Que o maior iria servir ao menor, porque nesses tempos quem tinha primogenitura seria servido pelos menores, os irmãos menores da casa. Então agora Jacó com a primogenitura, Esaú seria um dos seus servos, teria que servir ao irmão. E aí se cumpriu o que Deus já sabia que iria cumprir, que iria acontecer, que Deus já tinha falado. Eu acho interessante que eu tenho certeza que os pais comentaram com Jacó e com Esaú essa história que Deus já tinha falado para eles, que talvez comentaram com eles que Deus tinha falado que o maior serviria ao menor, e talvez Jacó quis ver isso acontecer. Então ele achou uma maneira de fazer isso acontecer. Ele deve ter pensado, será muito fácil enganar esse meu irmão. Esse aqui, todo violento, faz as coisas sem pensar, reage por impulso. Esse aqui vai ser fácil. Cuidado com o que parece ser fácil. O que Deus quer cumprir nas nossas vidas, Ele quer cumprir no tempo dele, da maneira dele. Jacó encontrou uma maneira de fazer com que a palavra se cumprisse. E ele fez que se cumprisse. Porém,
ele ainda não tinha a experiência necessária para ser o primogênito. Deus falou comigo assim, é igual a um doutor. Uma pessoa que vai tirar o doutorado na escola, a meta dele é conseguir aquele diploma que fala você é um doutor. Porém, para chegar a ter esse doutorado, ele tem um processo para passar. Tem muita coisa para passar, muitos exames, muita prova para conseguir o diploma que fala você é doutor. E agora você pode exercer a carreira de doutor. Porém, Jacó, ele conseguiu esse diploma de primogênito, porém ele não tinha passado ainda pelo processo que Deus queria que ele passasse para ser o primogênito. Deus já tinha revelado algo do caráter de Jacó através do seu nome desde o princípio. Algo do caráter dele que teria que ser mudado antes de ele poder ser um primogênito, poder ser um líder, poder ser uma nação. Deus já tinha revelado. Eu creio que talvez se eles tivessem dado conta, se os pais tivessem se dado conta dessa falha no caráter dele, que eles mesmos colocaram o nome, talvez se alguém se tivesse dado conta, poderia ter falado, não, Jacó, você precisa mudar nessa área. Não, Jacó, vamos buscar a Deus para Deus mudar isso em você. Talvez se ele tivesse se dado conta, ele poderia ter sido mudado há muito tempo. Porém, ele não se deu conta e aquela falha de dentro dele começou a dar frutos terríveis. Ele foi atuando sobre o nome dele, ele foi roubando a primogenitura do irmão. E isso o causou a fugir da terra dele, a fugir de onde os pais estavam, que eram em Canaã. Ele teve que fugir porque ele teve medo que o irmão o matasse. E ele fugiu. E Deus é tão lindo que Deus, mesmo quando a gente acha que estamos fazendo as coisas do nosso jeito, Deus arruma um jeito de tomar o controle da situação. Ele correu, fugiu, e Deus falou assim, ok, então eu vou te levar um pouco para trás. Sabe a flecha? Quando a flecha tem que ir para frente, primeiro a gente traz ela para trás. A gente traz para trás, toma um impulso, depois solta e a flecha vai atinge o alvo. E Deus falou aqui, Jacó, você precisa ir um pouco para trás. E Deus levou Jacó para a terra da sua mãe, a terra da parentela do seu avô Abrão. Deus permitiu que ele fosse para lá. E é interessante que Abraão, quando ele mandou o seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque, ele recomendou, não permitas que o meu filho vá para lá. Ele foi buscar uma esposa lá, mas ele falou, não permita que o meu filho tenha que ir para lá. Então é claro que não é algo que os pais e os avós de Jacó queriam que acontecesse com eles, que eles fossem para trás. Porque eles entendiam que Deus havia dado uma promessa. Eles estavam caminhando para a promessa, eles já estavam em Canaã, porém não tinham possuído a terra de Canaã. Deus tinha prometido que seria deles, porém com essa falha de Jacó, ele sendo agora o primogênito, através de quem a história continuaria e eles caminhariam para frente para conseguir ter a Canaã. A falha que ele tinha no seu caráter não o permitiria seguir em frente. Então Deus permitiu que ele fosse para trás. Deus o levou para trás. E através disso Deus foi lhe dando experiência. Deus foi dando experiência. Tem hora que a gente faz umas coisas tentando ajudar a Deus e a gente não se dá conta que verdadeiramente Deus nos leva para trás um pouquinho mais. E você pensa que, não, mas isso não acontece comigo porque ninguém me ajuda, ninguém dá um jeito para mim, ninguém ajuda eu a fazer isso, fazer aquilo. Quando as coisas não estão dando certo, irmão, se você serve ao Senhor, saiba que Deus tem o controle da sua vida. E se Ele não está permitindo, é Ele que não está permitindo.
Talvez Ele está te levando para trás um pouquinho mais, para você ter um pouquinho mais de experiência. E quando chegar a hora, o momento, Ele vai te largar como aquela flecha e você vai ir para frente, alcançar o alvo. Jacó precisou ir para trás. E através dessas experiências, Deus foi moldando o caráter dele. Deus foi revelando o que havia de errado com ele. A gente vê que lá, quando ele voltou para trás, ele casou com a filha do seu tio, com as filhas do seu tio, Labão. E o tio dele, Labão, o enganou 1 e 2, e quantas vezes ele foi enganado pelo seu tio Labão. E tudo isso eu creio que Deus estava tentando revelar para ele que estava de errado com ele. Aleluia. As situações que nós passamos, irmãos, é Deus tentando nos revelar o que tem de errado conosco. Precisamos deixar de acusar a todo mundo que entra no nosso caminho, que faz isso e faz aquilo com a gente, porque através dessas situações Deus as permite para nos revelar o que precisa ser mudado em nós. Labão estava roubando e enganando ao enganador, ao ladrão. E eu creio que através de cada situação que ele passou com o Labão, houve algum remorso nele, lembrando ele. Você lembra quando você roubou o seu irmão? Você lembra, Jacó? Não. E eu creio que ele deve ter sentido uma dor, não só por estar passando por aquilo, mas por saber que ele também fez aquilo. Glória a Deus. Deus levou Jacó para trás um pouco, para ele ser transformado. O tempo de Deus é perfeito. Se ele ainda não cumpriu, ele está trabalhando. E se ele te tem indo para trás, se situações difíceis estão se levantando, é contigo, irmão. Não vai culpar Esaú, não vai culpar Labão. O problema era Jacó. O problema era Jacó. Era ele que precisava mudar. Todos aqueles tinham o seu problema, mas agora estamos enfocados em Jacó. O que Deus precisava que ele entendesse de ele mesmo. Deus nos conhece melhor que nós mesmos, irmãos. Muito melhor que nós mesmos. Se ele não permite que nós alcancemos algo, ele sabe o porquê. Ele sabe qual o tempo que nós vamos estar preparados. Jacó já tinha o certificado de primogênito, mas ele não estava preparado para ser o primogênito. E chega o tempo dele ir-se embora da terra do seu tio, da terra da sua parentela. Chega o dia dele ir embora. E no caminho ele tem um encontro com Deus. No meio do deserto. Deserto é lugar de encontro com Deus. Deserto é lugar de experiência. E ele tem um encontro com aquele anjo. E aquele encontro foi uma súplica dele. Ele já sabia que ele estava indo caminho para trás, para sua terra, para Canaã. Ele sabia que ele ia encontrar o seu irmão. Ele estava indo de encontro ao seu passado. E ele entendeu, não, eu já entendi, Deus. Pelo que eu passei com o Labão, com meu tio, eu entendi que eu preciso mudar algo. Senão eu vou voltar para lá e tudo vai ficar igual. Nada vai ficar resolvido. E ele teve aquela luta com o anjo. E naquela luta com o anjo, Deus mudou o nome dele. Aquela experiência mudou a vida dele. O nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Aleluia.
E aí nós entendemos que não só o nome foi mudado, mas o nome dele era uma reflexão do seu caráter, de quem ele era. Agora ele já não era o enganador, o ladrão. Deus mudou o nome de Jacó, como ele pode mudar de cada um de nós. Mas foi necessário ele passar experiências. Agora ele já não só tinha o diploma de primogênito, ele também estava preparado para exercer a primogenitura. Você tem promessa, você tem profecia, o que Deus quer fazer na sua vida. Mas a profecia é só Deus te dizendo, ó, você tem capacidade para isso aqui. Eu quero te levar até esse ponto aqui no seu futuro. Eu quero que você alcance isso e aquilo. Porém, a profecia não é o diploma. A profecia não é a experiência. Precisamos de experiência com Deus para depois receber o que Deus quer nos entregar, muitas vezes. E logo exercer o chamado de Deus em nossas vidas, exercer o que Ele quer que nós façamos nessa terra. Glória a Deus. Então eu quero pedir que cada um de nós falemos com o Senhor nessa tarde e digamos, Deus me mostra o que precisa ser mudado em mim. Eu creio que Jacó não precisava ter passado por tudo isso que ele passou para ele alcançar a primogenitura e alcançar o que Deus tinha preparado para ele. Se ele tivesse dado conta do erro que estava nele, da falha do seu caráter, talvez ele tivesse falado com Deus muito antes e pedido uma mudança. Falado, Deus, muda, eu não quero ser um Jacó. Eu não quero ser um enganador. E Deus poderia ter mudado ele há muito tempo atrás, sem ele ter que passar pelo que passou. Mas como ele não se deu conta, Deus teve que deixar ele passar por certas experiências que o revelassem o que precisava ser mudado. Fala, Deus, me revela o que precisa ser mudado. Fala comigo, Deus, me mostre. Muitas vezes nós sabemos o que é. Nós temos um tempo difícil em mudar aquilo que precisamos mudar. Deus já falou com a gente muitas vezes. Mas fica difícil mudar. Não espera Deus te colocar numa situação que venha te fazer lembrar. Não espera Deus te colocar nas mãos de Labão, para Labão te lembrar o erro que está em você. Se você já sabe o que é que Deus precisa que você mude de você, o que você precisa que você se dê conta e peça para Ele te mudar. Se você já sabe, hoje é dia de pedir, Deus, muda-me. Tenha uma experiência com o anjo nessa tarde. Jesus já pagou o preço. Encontro com Deus você pode ter em qualquer lugar. Seja em Peniel, seja no palácio, seja onde você estiver, na sua casa, na igreja, você pode ter uma experiência com Deus. Não espera Deus te colocar em Peniel. Não espera Deus te colocar no deserto, onde quer que seja. Não espera. Fala, Deus, é hoje. Eu preciso ser mudado hoje. A bênção que Jacó pedia não era uma bênção material, era algo espiritual. Era algo muito mais profundo que dele mesmo. Era uma bênção de mudança de caráter. E Deus operou. E Deus pode fazer o mesmo hoje, com você, comigo, com quem seja. Com todo aquele que crê, com todo aquele que quer, com todo aquele que aceita que está errado. Por enquanto a gente não aceitar que tem algo de errado, não poderemos deixar que Deus mude o que está errado. Então, em nome de Jesus, eu te peço que mantenha sua vida no altar. Fala com Deus. Fala, Deus, eu preciso.
Eu preciso, Pai. Eu não quero ser um mentiroso, uma mentirosa. Eu não quero ser um adúltero, uma adúltera. Eu não quero ser um fornicador, uma fornicadora. Eu não quero estar em prostituição. Eu não quero estar em enganos. Eu não quero estar roubando, Pai. Eu não quero fazer nada fora da Tua vontade, meu Deus. Me mostra o que é que está, Senhor. O que é que há em mim que eu preciso mudar. O que é que há em mim que me impede de viver os Teus sonhos para mim. Logo depois da mudança, Deus fez dele uma nação. Deus cumpriu na vida dele a promessa que ele havia dado a Abraão. Deus quer cumprir promessas na sua vida. Deus quer fazer de você uma nação. Deus quer fazer muita coisa através da sua vida. Mas primeiro precisamos entender o que é que precisa ser mudado em nós. Se Deus tem te levado para trás, se você é aquela flecha, entenda que é propósito dele. Ele está te levando para trás. Mas quando você estiver preparadinho, ele vai soltar essa flecha e você vai ir direto para o alvo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. E pede: Deus, me muda. Me muda, que eu não quero ser igual. Em nome de Jesus. Essa palavra que Deus tem para nós nessa tarde. E eu peço que vá direto ao seu coração, ao coração de todos nós. E que seja plantado e que dê frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser oração, pode me ligar ao número 617-980-7533. 617-980-7533. Pode mandar mensagem ou ligar. Eu estou aqui para orar com você em privado. Não vai ser em linha, não vai ser ligado ao público. Se você precisar, pode ligar, que aqui está uma amiga em Cristo para te ajudar, para te abençoar com o que eu puder, mas para orar, principalmente para orar com você, em nome de Jesus. Seja abençoado, tenha um sábado abençoado. Você pode me ligar mesmo depois da programação, eu terei meu celular, mas sinta-se em família e tenha um sábado abençoado. Aproveite a sua família, amém, e sirva ao Senhor cada momento, cada instante da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Disse que